Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 29. Marcos 1, 29. E depois você vai abrir Marcos 2, 15. Marcos 1, 29 diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tocou pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Passe uma página. Marcos capítulo 2, verso 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-os comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, diante da Tua palavra nós estamos. Céus e terras agora se alinham para que o Senhor venha falar no coração da Tua igreja. Por isso, Pai, que nenhuma distração, nem na igreja e nem na casa dos Teus filhos, venham impedir Ele receber na íntegra a Tua palavra para o nosso coração. Nós precisamos, ó Pai, sermos corrigidos e alinhados com o Senhor. E nessa noite, Pai, fique à vontade. Nós te damos total liberdade. Opere maravilhas. Cerca cada lar, cerca cada casa, cerca a tua igreja. E que nessa noite o Senhor venha mover o sobrenatural sobre nós. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sente, meu irmão. Sente, minha irmã. Aleluia. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. A vontade de ser e estar preparado sempre tem que ser maior do que a vontade de vencer e de arrancar o que se plantou. E para vencer nós precisamos plantar, pagar o preço, suar a camisa e mostrar para Deus que nós estamos a fim de melhorar dia após dia. Eu lendo uma história de um fazendeiro que ele foi campeão em várias etapas, em vários momentos. E a história do fazendeiro que ganhou muitos prêmios por ter o seu milho reconhecido de maneira mundial, porque o milho crescia de maneira exorbitante. Todo ano ele entrava com o seu milho na feira e ganhava o maior prêmio. Uma vez um repórter entrevistou e aprendeu algo muito interessante sobre como ele cultivava o seu milho. O repórter descobriu que o fazendeiro compartilhava as suas sementes de milho com os seus vizinhos. O repórter então descobriu que o fazendeiro, ele era generoso com os seus vizinhos. Como pode se dispor e compartilhar
a sua melhor semente de milho com os seus vizinhos, quando eles estão competindo com o seu a cada ano? Perguntou o repórter. Então respondeu o fazendeiro: você não sabe? Você não conhece? O vento apanha o pólen do milho maduro e o leva de campo em campo. Se os meus vizinhos cultivarem um milho inferior, a polinização degradará continuamente a qualidade do meu milho. Para que eu possa cultivar um milho de boa qualidade, um milho bom, eu tenho que ajudar os meus vizinhos a cultivar também um milho bom. Ele estava atento à conectividade da vida, e o milho dele não era o melhor, a menos que o milho do vizinho também fosse o melhor. Aprendo então que quando nós entendemos que tudo quanto Deus faz para nós, nós compartilhamos com o próximo, quem recebe somos nós. O pólen da vida vai parar no teu quintal. O pólen da misericórdia de Deus vai parar na tua fazenda, porque você optou de dar o teu melhor na vida do teu vizinho. E agora eu entro no texto que nós acabamos de ler, porque para entrar num ano de plantar e num tempo de arrancar o que se plantou, nós temos que entender como Jesus agia, como Jesus operava, como Jesus fazia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a primeira exposição do texto da Bíblia de Marcos 1, 29 e 31 traz o convívio comportamental daquele que iria seguir o mestre caminho afora e iria se deparar com inúmeras situações. Jesus é o caminho e não o atalho, pois se ele fosse o atalho, não precisaria de caminho. Jesus encontrou com os seus discípulos em seus ambientes de trabalho e fez o convite que iria mudar por sempre a vida e a história deles. Jesus foi atrás dos melhores pescadores da região e ofereceu uma proposta visionária, um contrato vitalício. Quando faço uma aliança, um contrato com o Senhor, todos os percalços do caminho serão resolvidos, e eu não vou fazer nada e abandonar na metade do caminho. Nós encontraremos no caminho, estamos à mercê de enfermidade, de lutos, de brigas, desentendimento, mas a proposta do Senhor foi valorizar a família. Vamos orar, e todos que cruzarem o nosso caminho precisa descobrir que a nossa família é uma família que foi criada e gerida debaixo de oração. Nesse inteirinho, a sogra de Pedro sofria de uma febre, e comunicaram ao mestre, que com muita empatia foi ao encontro dela, aproximou-se dela, tocou nas mãos dela, e a febre a deixou. E a resposta que veio por intermédio daquilo foi: eu quero te servir. O primeiro ponto que quero trabalhar nessa noite é a respeito: por que continuar a mesma pessoa de sempre, se eu posso ser alguém muito melhor? Por que continuar a mesma pessoa de sempre, se eu posso ser uma pessoa muito melhor? Nós somos a imagem de Cristo. Nós somos a imagem do Criador, e quando Jesus, ele chega lá, ele vai direto com Pedro,
e vai chamá-lo, convidá-lo a ser não mais pescador de peixe, mas pescador de homem. Jesus foi na melhor qualidade de Pedro, naquilo que ele executava de melhor, e foi lá e desafiou ele: olha, se você é melhor naquilo que você faz, eu tenho uma proposta para apresentar para ti. Larga esse negócio de pescar peixes e vamos pescar homens. É tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Jesus plantou no coração de Pedro confiança suficiente para que ele possa viver muitas mudanças que aconteceriam na sua vida. Jesus plantou no coração de Pedro fidelidade, pois no caminhar com Cristo requer abnegação, porque já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Jesus estava disposto a plantar no coração de Pedro algo que outrora somente ele tinha as sementes necessárias para germinar, porque ele sabia que num tempo determinado ele teria que arrancar. E a primeira coisa que Jesus faz: olha, eu sei que vocês vão andar comigo e vai ver tantas coisas acontecendo. Vocês vão ver curas, vocês vão ver milagres, vocês vão ver maravilhas, sinais e maravilhas. Vocês vão ver situações que outrora vocês nunca presenciaram, mas que vocês tomam posse daquilo que eu sou. É necessário que eu venha de encontro à debilidade de vocês. É necessário que eu venha de encontro aonde faz vocês sentirem dor. É necessário que eu cure primeiro a sua casa, a sua família, para que você entenda o que é curar a vida dos outros. É necessário que primeiro eu trate da igreja, que eu plante na igreja, para que num tempo determinado nós venhamos arrancar tudo aquilo que Deus tem plantado. E Jesus, quando ministra no coração de Pedro, o Pedro não falou nada com Jesus, André não falou nada com Jesus, mas Tiago, esse também que estava lá, e Jesus fez um convite visionário, falou assim: ó, larga as redes e vem comigo. Ele falou assim: Jesus, eu sei que você não conhece não, mas Pedro tem família, e por ter família, a sogra dele está mal, a sogra dele está enferma, a sogra dele está febril. Ele não está conosco aqui não, mas ele está lá. Jesus, o Senhor nos convidou para fazer parte da sua equipe, mas tem pessoas na nossa casa que não estão bem, que estão mal. E Jesus na mesma hora se dispôs e foi para lá. Verso 30 vai dizer: a sogra de Pedro não era uma menina. A sogra de Pedro não era uma mulher que poderia devolver algum retorno. A sogra de Pedro, sim, era uma senhora da terceira idade, de cabelos brancos. A sogra de Pedro, ela não teria influência nenhuma se ela morresse, por ser de terceira idade e a valorização da mulher que era muito escassa e muito amena. O que Jesus faz? Eu vou lá. Pedro vai lá, encontra com Pedro, com um semblante não tão bom. Encontra com André, com um semblante nada agradável. Encontra com a sogra de Pedro, deitada num leito, acometida de uma enfermidade. Jesus chega, toca e derrama a cura. Mas Jesus não derrama a cura somente na sogra de Pedro. Jesus derrama a cura no coração dos discípulos que estavam começando a sua carreira ministerial. Aprendo aqui que Jesus, ao curar, ele traz uma valorização da vida. Ele fala que a mulher de cabelos brancos, ela tem muito para contribuir na sua missão profética. Jesus, ao curar essa mulher, que presenteou Pedro com uma esposa, com uma família, de não pode ser descartada. Ela tem muito valor no meu reino. Ela é muito quista no meio da casa do Senhor. Eu profetizo nessa noite que as pessoas de cabelo branco na casa do Senhor têm muito para contribuir na minha vida e na tua vida. Jesus assim o fez. Assim ele realizou. E o outro ponto que eu quero trabalhar nessa noite, que ao receber a cura, essa mulher se coloca à disposição.
Jesus, você plantou no meu coração fé. Jesus, você plantou no meu coração disposição. Jesus, eu tinha um relapso a respeito do cumprimento da profecia que o Messias viria. Jesus, você manifestou essa esperança no meu coração e eu quero te servir. Jesus, você está plantando dentro de mim um relacionamento saudável. Jesus está plantando dentro dela uma intimidade tamanha de falar: eu não abro mão do meu Senhor, eu não abro mão de servir o meu Deus. Aquilo que o meu genro está fazendo, de deixar aqui os meus domínios, a sua esposa, os seus filhos, e ir atrás de Jesus. Ela foi a sogra que abençoou Pedro e falou: Pedro, vai atrás desse homem, fica despreocupado, porque aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebi, eu vou cuidar da sua casa, eu vou cuidar da tua filha, porque a palavra de Deus vai dizer que todo aquele que coloca a mão no arado e não olha para trás, Deus recompensa. Deus não veio trazer divisão da família, Ele veio para fortalecer a família. Aquela mulher falou assim: eu quero servir. Então beleza, você vai servir, toma conta da casa, leva os filhos para a aula, ajuda, ensina, instrua. Que coisa linda. Pedro ia avançando com Jesus, aprendendo tanta coisa, despreocupado, porque a primeira coisa que Jesus faz é restaurar o relacionamento familiar. Que coisa linda, meu irmão, você sair de casa, tua esposa fala assim: vai com Deus, Deus te abençoe, volta, tá, meu amor? Estou te esperando. Que coisa linda, meu irmão, você sair de casa e o teu pai falar assim: filho, boa aula, Deus te abençoe, leva a tua merenda, leva o teu lanchinho. Que coisa maravilhosa. Essas coisas estão na Bíblia, está na palavra, e a gente deixa de praticar. A gente deixa de praticar e partilhar com os outros. E Jesus ali, Ele planta um tempo de comunhão. Jesus, Ele planta ali um tempo de responsabilidade. Ele não está falando: Pedro, você está vindo comigo agora, você está se esquivando dos seus compromissos como pai, como marido. Não é isso não. Pedro, você está caminhando comigo, eu estou te ensinando, estou te instruindo, mas você vai aprender a respeito de cuidar da sua casa, da sua família. E Ele fala: Jesus, o Senhor entrou na minha casa, mas onde você mora? E Ele vai falar: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, onde você habita? Eu quero entrar na sua casa. Você entrou na minha, viu minha sogra, viu minha situação, viu meus erros, viu minhas falhas. Eu quero entrar na sua. A intenção dele é falar assim: Jesus, você viu minha falha, eu quero ver a tua. Jesus não tem falha, Jesus não tem erro, Jesus é acerto, Jesus é perfeito. Mas quando Ele fala isso, Ele fala com a mesma convicção daquilo que Ele aprendeu. Ensinaram Ele daquele jeito. Jesus estava trazendo uma pedagogia nova, uma mentalidade nova. Então Ele estava olhando para Jesus e falando assim: olha, quando eu crescer eu quero ser igual a Jesus. Tem pessoas que nos inspiram, tem pessoas que nos colocam lá em cima, tem pessoa que a gente olha e fala assim: olha, esse camarada aí, ele tem muito a me ensinar, agregar na minha vida, eu quero andar perto dele. Tem pessoas assim, mas a gente, com a nossa vaidade, a gente fala assim: eu não quero nem chegar perto. Ele é tão bom que eu fico tão ruim perto dele. Pelo contrário, meu irmão, cola, ombro a ombro, olho no olho, vê do jeito que fala, do jeito que pensa, vê como é que se veste, vê como é que ele se coloca, se posiciona. Você vai aprender e Deus vai te instruir. Por isso a palavra de Deus fala: seja, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele fala assim: olha, se você olhar e imitar, tá dando certo, meu irmão, faça. Pastor, então eu sou papagaio, eu tenho que repetir o que os outros fazem? Deus não é criativo de me dar algo meu? Claro que é. Mas a primeira coisa que Ele quer fazer é que você reconheça o ministério do outro. A primeira coisa que Deus faz na minha vida e na tua vida é que você reconheça a autoridade do outro sobre a tua vida. Porque se você não faz, meu irmão, é em vão o teu se aplicar, o seu estudar. Porque você vai achar que é melhor que todo mundo, e não é assim que Jesus é. Mesmo sendo soberano sobre todas as coisas, Ele parou com os discípulos e ensinou cada um deles. No seu entendimento, no seu tempo, no tempo de plantar, no tempo de arrancar o que plantou. Ele não teve pressa. Ele sentou com Pedro, com Tiago, com João. E nós vamos ler agora que Deus também sentou com Mateus. Ele sentou com Levi. No Evangelho de Marcos, no capítulo 2, vai dizer assim:
E aconteceu que, estando sentado à mesa, na casa deste também estava sentado Jesus e os seus discípulos, muitos publicanos, pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e os fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Então, quando Jesus ele começa a falar isso, ele fala assim: olha, Pedro, você está numa esfera, e daqui a pouco você vai estar em outra esfera. Você está no cenário da tua casa, e daqui a pouco você vai estar no cenário da outra casa. Sabe o que você vai ver, Pedro? Um mestre que não desce o padrão. Um mestre que faz na tua casa e que faz na casa do outro na mesma intensidade, com a mesma alegria. Jesus faz isso. Tu já viu pessoas que dentro do ambiente é uma coisa, em outro ambiente é outra? Jesus não: Pedro, eu não sou assim. Na tua casa eu fiz isso, na outra casa onde nós vamos depois, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar o meu melhor, eu vou contribuir com o meu máximo, eu vou fazer valer aquilo que eu sou na tua vida. Então o tempo de plantar, o tempo de arrancar o que você plantou, é o ano de plantar o amor e arrancar a misericórdia. É o ano de plantar a fé e arrancar o milagre. É o ano de plantar a fidelidade e arrancar a prosperidade no Senhor. É o ano de plantar a gratidão e arrancar a comunhão. É o ano de plantar a vida e arrancar a salvação. Eu profetizo que no ano de 2021 nós teremos neste ambiente de glória testemunho de salvação, porque quando a palavra é ministrada, é pregada, ela vai alcançar o coração do perdido e ele vai se converter do mau caminho. Em o nome de Jesus. Chegou o tempo de arrancar o que se plantou. Levi e alguns registros, Mateus, publicano, coletor de impostos, ele foi chamado a fazer parte do time de Jesus. Abre a porta da sua casa, faz uma célula de homens. Muito obrigado, irmã Lô. Você vai para o céu, minha irmã, de tanta bênção que você é. Ele abre a porta da sua casa, faz uma célula de homens que se julgavam impuros. Imagina uma célula de camarada que não dava pé. Esse Levi, ele arrumou: olha, Jesus está pertinho, vai vir na minha casa, vai ter uma célula especial. É uma célula Experion, igual os jovens falam, é uma célula Experion. Jesus estava entrando na casa de Levi para fazer uma célula Experion. Entenda só, os camaradas que já tinham criado na mente deles a respeito do crivo de críticas, tudo eles criticavam, porque se eu for criticar é melhor me calar. Homens esses que já tinham cauterizado sobre eles pensamentos e dizeres de reclamação. Então, se eu for reclamar das circunstâncias, é melhor que eu dê sugestões. Eram homens que estavam acostumados a sempre buscar desculpas. Busque solução. Era esse povo que estava à mesa, aguardando uma célula especial com Jesus, mas não contava que tinham pessoas também que queriam participar da célula e não entraram. Olharam da janela, olharam do lado de fora. De repente, igual o tempo que nós estamos vivendo, que não podia ter aglomerações, a gente não pode entrar porque está muito cheio. Então estavam lá os escribas e fariseus, e não falaram com Jesus, falaram com o discípulo de Jesus. Ele não sabe que eles são pecadores, e ele está comendo e está bebendo. Eles estavam julgando, criticando, reclamando de Jesus, que estava fazendo uma coisa boa e que estava trazendo um resultado, que estava fazendo aquilo que eram para eles fazer, mas eles não faziam. Eles não faziam, queriam impedir outros que fizessem. Coisa ruim é, no seio da igreja, dentro da igreja, você não executar, você não fazer e você criticar quem está fazendo.
Que coisa diabólica, que coisa do inferno. Você criticar alguém que está operando, está fazendo. Aí eu vou entender que ele fala assim: os escribas e fariseus, vendo aquilo tudo, eles disseram aos seus discípulos: por que ele come? E por que ele bebe com os publicanos e pecadores? Não se faça de vítima, seja ousado. Se for para justificar os seus erros, aprenda com eles. Olha, aprenda, se qualifique, se especialize. Se for para julgar alguém, julgue a atitude da pessoa. Como assim, pastor? Eu vou julgar o meu irmão. Julgue a atitude dela, meu irmão. Está dando fruto, está dando resultado, está funcionando. Então não julgue a pessoa em si, julgue a atitude. Aí eu aprendo aqui, porque o nosso Jesus é tão bom, porque nós vamos crescer juntos, nós vamos amadurecer juntos, porque eu quero aprender junto. Aqueles discípulos estavam falando para Jesus: eu estou aprendendo tanta coisa nova que eu não sabia. Obrigado, Jesus, por esse ventinho, você é top demais. Tanta coisa maravilhosa que Jesus estava fazendo no coração daqueles homens, de tanta pancada que eles receberam da vida, de tanto murro que eles receberam da vida. Jesus estava ensinando para eles de pronto como era fácil o evangelho, como era bom servir os outros, como era bom você entrar numa casa e ver a pessoa falar assim: olha aqui, ó, toma da minha água, depois eu vou lá e pego outra para mim. Como era bom, gratificante. Por quê? Porque Deus queria que todo mundo fosse alcançado. Não somente judeus, não somente samaritanos, todos. Vamos arrancar o que plantamos e ajudar uns aos outros a arrancar o que se plantou. Aí eu vou ler aqui. Jesus vai dizer uma resposta para o publicano e fariseus. Eu não vim para os sãs. Eu não vim para os sãs. Porque os sãs eles já têm um médico. Não precisam. Eu não vim para esses. Mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus entrou na casa de Pedro, um doente. Ele ministrou cura. Jesus entrou na casa de Levi, um pecador, que estava com o coração quebrantado. Se quer algo de valor na sua vida, busque primeiro conhecer. Se prepare. Se dedique. Jesus dedicou um tempo de qualidade para transformar pedra bruta em pedras preciosas. Não seja infantil e tolo para mergulhar em mar resoluto sem estar preparado para isso. Você precisa de meios, instruções apropriadas para que seu ano seja extraordinário. Estude a palavra, leia a palavra, converse com quem entende do assunto e quem já experimentou do melhor de Deus. Seja radical na sua investida. Muitos vão desmotivá-lo e até tentar sabotar os seus planos, mas o teu plano foi feito com uma aliança no Senhor. O teu plano foi feito um contrato com o Senhor, e Deus que vai concluir os seus planos para acontecer aqui na terra. Pastor, aonde você quer chegar, pastor? Eu quero que você entenda, meu irmão, que o ano de arrancar o que se plantou, ele está balizado naquilo que você está disposto a fazer. Que o ano de arrancar o que se plantou está muito atrelado naquilo que você está disposto a abrir. Quando você abre mão das tuas vontades, abre mão das tuas certezas,
certezas, para começar a aprender certeza dos céus. O ano de arrancar o que se plantou vai ser tão espontâneo, tão natural, que você não vai fazer esforço nenhum, porque Deus está contigo e você chama Ele para fazer um acordo, um contrato de aliança com você. Pastor, mas o que é contrato com aliança? É quando há um acordo. Deus, eu estou disposto a me submeter à tua vontade. Show! Assina Deus, assina embaixo. Então tudo quanto vai acontecer pode tentar te sabotar, pode fazer tantas coisas por intermédio de você parar, mas Deus que assinou o contrato, Ele vai contigo até o final. Não está no contrato de Deus falando assim: olha, eu estou abrindo mão do Ivan, eu estou abrindo mão do Jean, porque ele fez isso. Não tem isso. O contrato na mão de Deus, a aliança com Deus continua, e Deus não vai assinar, vai rasgar contrato nenhum, porque a intenção do coração de Deus é nos abençoar. Eu falei nessa manhã aqui na igreja, você não veio na escola dominical, mas alguns vieram, que se Deus dá os teus enquanto dormem, imagina na vida daquele que está com os olhos abertos, ligados no Senhor. Ele vai abrir a janela dos céus e derramar bênção sem medida. Aleluia! Pense comigo, meu irmão, como Deus é maravilhoso, tem um tempo de dedicação com os seus discípulos. Assim Ele faz com nós, assim Ele faz conosco. Ele olha nos meus olhos e olha no teu olho e fala assim: olha, tudo de bom que vai acontecer na terra, eu não vou mirar do lado de fora, vai ser na minha noiva, a minha igreja imaculada, sem ruga, sem mácula, que vai ser a primeira a receber o melhor de Deus aqui na terra. É com a igreja. Aí eu concluo nessa noite, porque Jesus dá uma resposta com amor. Falaram uma coisa que não foi direto para Jesus, mandaram um recado, uma fofoca. E Jesus fala assim: não manda recado. Ele vai direto e fala assim: eu ouvi, eu escutei. Eu não vi para os sãos, porque os sãos eles têm médico. Eu vim para aqueles que precisam. Não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Eu ouvi o que vocês falaram. Vocês se julgam justos, se julgam sãs, se julgam detentores do saber. Eu vim para aqueles que são humildes, que falam: Deus, faz outra vez, faz outra vez. E alá, e amante, que ela mais, faz outra vez. De manhã eu ministrava um cântico antigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Pai, faz outra vez. Num tempo antigo, a terceira idade, cabelos brancos, a sogra de Pedro, cantava, entoava cânticos. De repente, até por meio da fé daquela mulher, Pedro, ele ficou mais aceso no Senhor. E agora, no momento mais vulnerável da vida dela, Jesus foi lá: faz outra vez. De repente, a situação que você vive hoje, de tanta pancada do ano anterior, mas a gente não está no ano anterior, a gente está no ano novo. Ei, faz outra vez, Jesus. Nós estamos em 2021, numa década nova. Jesus, eu quero me colocar à disposição do Senhor. Eu quero arregaçar a manga e fazer valer na minha vida a tua autoridade. Faz outra vez, Jesus. Jesus, eu quero arrancar. Não quero levar somente para minha casa, não. Eu quero levar na casa daqueles e daquelas que carecem tanto quanto eu da intervenção do Senhor. Faz outra vez. E eu quero orar pela tua vida, meu irmão. Se coloca de pé nessa noite. Que tem criticado muito, que tem reclamado muito, que tem se culpado e culpado os outros, que erra, que falha e tem justificado os seus erros, que tem julgado todo mundo com muita facilidade, ao invés de julgar a atitude das pessoas. Eu quero orar por você. Quer viver um tempo de plantar o amor, mas você vai ter que arrancar a misericórdia. Que vai viver um tempo de plantar a fé, mas você vai arrancar o milagre. Vai viver um tempo de plantar a fidelidade,
e vai arrancar a prosperidade, vai viver sim um tempo de plantar a gratidão e vai arrancar a comunhão. Eu quero orar por ti. Deus, eu não quero só para mim, eu quero igual esse fazendeiro. Ele ganhou um prêmio, o melhor milho do ano, mas ele permitiu, ele cedeu, ele compartilhou a sua semente, o seu milho com os seus vizinhos, para que eles também pudessem plantar um milho de boa qualidade. Eu quero, Pai, ser como esse fazendeiro que compartilhou com os outros, e assim a nossa vida vai ser um sucesso, nosso ano vai ser um sucesso. Assim a comunhão vai ser estreitada e o Senhor vai devolver para nós o sentido da vida. Por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre, se podemos ser melhor, muito melhor, a cada dia? Feche seus olhos. O louvor vem tomar um cântico. Feche seus olhos, fala com Deus.